Eu sou o Caio. Eu sou o Elber. E nós temos o TCC Tecnologia nas Pesquisas Marinhas. Como vocês podem observar, ali em cima do nosso logo, no nosso tema, tem o nome do nosso logo, que significa TCCIA, que foi dado pela nossa amiga Laura, a sugestão do nome, que significa Technology Company of SEA. Bem, nosso tema é dividido entre duas áreas, que é Biologia Marinha e Oceanografia. Eu vou falar um pouco sobre Biologia Marinha para vocês. Biologia Marinha é basicamente um estudo entre seres que vivem no ambiente de água salgada e a relação dele com o meio em que vivem. E no começo da década de 80, foi criado na FAMAT um novo curso de Ciências Biológicas com enfoque em Ciências do Mar, que recebeu o nome de Biologia Marinha. Sendo assim, pode-se dizer que a Biologia Marinha nasceu no Rio de Janeiro, em Niterói, para ser mais exato. Algumas curiosidades sobre o tema. Mais de 70% da Terra é coberta pelos oceanos. E a maior parte do oxigênio produzido na Terra é das águas marinhas, não pelas árvores, como muita gente acredita. Os oceanos recebem cerca de 25 milhões de toneladas de lixo por ano, e devido a isso, os pesquisadores descobriram a existência de duas ilhas imensas de lixo, que juntas elas têm o dobro do tamanho da França. Essas são algumas imagens. Como que eu sei? Assim, ó. A primeira imagem é uma vista aérea dessa ilha. Isso aqui é tudo lixo. A situação bem crítica aqui é uma imagem do fundo, cheia de pneu. Outra curiosidade, a maior baleia do mundo já vista, que ela possui 33 metros e ela é quase o tamanho de um Boeing 737 ou de 3 ônibus enfileirados. Para ter uma ideia do tamanho dela, ela é maior que a nossa quadra de futsal da escola, ou mais ou menos o tamanho disso aqui, ou talvez até um pouco maior. Nós temos a utilização de drones, que é um grande exemplo de tecnologia nas pesquisas marinhas. Por quê? Antigamente, sem eles, esses documentários eram registrados através de câmeras que ficavam em barcos, que as câmeras tinham que acompanhar os golfinhos de perto. Isso era muito prejudicial, por quê? Se um golfinho pegasse e encostasse na hélice, por exemplo, poderia machucar o golfinho até matá-lo. Com os drones, isso aqui ficou muito mais fácil. Por quê? Eles podem capturar de curta distância sem prejudicar o animal, que é muito mais seguro. O único problema seria se o drone acabasse caindo na água. Outro exemplo de auxílio é o auxílio nos resgates de pessoas, que basicamente o que esse drone aqui faz, quando há algum relato de afogamento, de algum acidente no mar, esse drone pega, ele leva essa boia salva-vidas para a pessoa que está se afogando, ajudando muito mais no trabalho do salva-vidas, que, por exemplo, na Austrália já teve o primeiro caso de resgate de 2 banhistas que estavam se afogando em uma área extremamente perigosa e os salva-vidas não conseguiriam chegar lá. Os drones salvaram essas pessoas em apenas 70 segundos. Nós temos a Night Vision, que é uma câmera de visão noturna extremamente aprimorada para registro de documentários também, para pesquisas. Se vocês observarem bem, a comparação entre a câmera normal e a câmera de visão noturna é uma imagem totalmente diferente. E o resultado que fica é esse aqui, que é uma gravação de um tubarão pegando uma foca no ar. Que os pesquisadores desse documentário afirmaram que, com o próprio olho, eles não conseguiriam enxergar esta cena, porque estava muito escuro, só que essa câmera possibilitou eles a enxergarem a cena de forma muito melhor do que seria com o próprio olho humano. Nós temos o The Ocean Cleanup, que foi feito pelo Boyan Slat, que é um jovem inventor, ambientalista e estudante de engenharia aeroespacial. Ele criou esse projeto com apenas 22 anos, e o que ele acredita, ele é um amante do oceano. Ele ama o mar, ama o oceano, ama tudo. E ele já fez vários mergulhos, várias expedições, e vários desses mergulhos acabou encontrando lixo, animais mortos devido à poluição nos oceanos. E aí ele tem uma certa ideia de que nós estamos vivendo na idade do plástico, já passamos da idade da pedra e do metal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do nosso lanche. A gente comeu o que hoje? Bolacha, biscoito... Bolacha, tá? Não é biscoito, não. Suco e água e uma maçã. O nosso saquinho de lanche estava feito em uma sacola de plástico, os biscoitos estavam bolacha. Estava num envelope de plástico e a nossa água veio no envelope de plástico. Ou seja, a gente utiliza muito plástico. E aí, a ideia desse projeto é jogar no mar esse flutuador de 600 metros que funciona como uma corda que vai atrás do barco. Que formato? Ele fica meio com formato de lua.
E o que vai acontecer? O plástico do oceano, o lixo, vai ser atraído por esse sistema e vai trazer todo o lixo para a superfície da água. O que é muito melhor do que se fosse com uma rede, porque com a rede poderia vir alguns animais marinhos, como tartarugas, focas, peixes, etc. E acabaria prejudicando a vida marinha. Esse projeto ele não tem nenhum tipo de ação prejudicial para a saúde dos animais e ele não utiliza nenhuma energia. A única energia que é utilizada é a energia das correntes marítimas, que levam o lixo e o sistema até um local totalmente seguro para a coleta desses resíduos. Ok, então eu vou falar sobre a oceanografia e o que ela é. Ela é a ciência que estuda as características dos oceanos, mares, rios, lagos e tudo isso com os seus diferentes aspectos. E foi a partir do século XV em que a oceanografia ela se expandiu por causa pela procura de novas terras e de novas rotas comerciais. Fenômenos físicos que ocorrem nos oceanos. Também temos a oceanografia química, que ela tem como foco o estudo da composição química das águas. A oceanografia biológica ela vai estudar os seres que vivem no oceano e as suas inter-relações, juntamente com o impacto sobre as ações humanas que tem sobre os indivíduos. E a oceanografia geológica, que ela vai estar estudando o fundo do oceano, juntamente com a composição química e física dele. Algumas curiosidades, como já foi dito, cerca de 71% da superfície da Terra é coberta pelos oceanos. Então, fazendo com que menos de 10% seja o conhecimento humano. E fazendo que assim seja o ser humano acaba conhecendo mais sobre a Lua do que sobre o próprio oceano. Agora eu vou falar sobre a Foz das Marianas, grande fossa, né, no caso. É o local mais profundo dos oceanos, que mede aproximadamente 11.035 metros de profundidade. Se vocês têm uma noção da profundidade, se vocês colocarem o Monte Everest, que é o ponto mais alto da Terra, que possui 8.848 metros, ainda sobraria 2 quilômetros para chegar até a superfície. Então, vocês podem ver que é bem fundo mesmo. Agora vai falar da expedição Challenger Deep, que foi a primeira expedição à Foz das Marianas. Foi realizada pelo Jack Speaker e Don Walsh. Dan Walsh, acho que é assim que se pronuncia. Eles conseguiram, através do seu batiscafo Trieste, isso como se fosse, um submarino, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, que cabe apenas 2 tripulantes, e eles conseguiram chegar a mais ou menos 10.911 metros abaixo de profundidade. E é isso aí, deve ter dado medo. Agora, a expedição mais recente até esse local, na verdade, foi a segunda e a última que teve até agora, que foi o Deep Sea Challenge, feito pelo James Cameron. Ele, juntamente com a sua equipe, ele conseguiu chegar a uma profundidade de 10.908 metros. Vamos só um pouquinho. E ele foi o primeiro homem a descer sozinho a tal profundidade. Isso tudo foi parte do documentário do National Geographic, que tem o título da expedição mesmo, chama Deep Sea Challenge. Ele quase alcançou o limite, até a distância que a última expedição chegou. Mas muita gente se pergunta por que só 3 pessoas chegaram até esse lugar. Imagine o peso de 50 aviões sobre o seu corpo. Essa é a pressão de lá, uma pressão de total de 8 toneladas sobre você. Ou seja, não é para qualquer um essa expedição. Ele passou por diversos treinamentos para conseguir descer até lá, não conseguiu diversas vezes, mas no final deu tudo certo. Agora falando da questão da profundidade do mar, em 1872 ocorreu a expedição Challenger, onde esse navio científico ele percorreu 112 mil quilômetros, que equivale a 1/3 da distância da Terra até a Lua. Então, eles andaram bastante. E a profundidade nessa época era medida através de braças, onde, de certa vez, eles chegaram a uma contagem de 4.435 braças, que equivale a aproximadamente quase 8 km de profundidade. Imagina perder a conta no meio do processo.
realmente complicado. E funcionava da seguinte maneira: eles pegavam uma corda de 400 quilômetros, imagina ela enrolada, do tamanho que ela ficava, que ela era acoplada a havia chumbo acoplada nela, e assim eles tacavam ela no oceano, e quando chegava no fundo eles iam voltando, subindo para cima. Demorava, era um longo processo, horas. E quando isso aconteceu, eles não tinham noção do quão fundo era o oceano. O que fez que no início do século XX fosse criado o sonar, que foi aprimorado mais ou menos na década de 40. E ele funcionava da seguinte maneira: ele servia para encontrar submarinos ocultos, onde eles enviavam ondas sonoras através do fundo do mar, e quando eles encontrassem uma superfície sólida, ele retornaria para sonar essas ondas, fazendo com que eles tivessem uma imagem real de como era lá embaixo. Eles tinham noção da profundidade através do tempo de retorno das ondas até o sonar. Agora, nosso projeto TCCIA, que basicamente no começo do ano, o curso que eu queria fazer era Biologia Marinha e o Elber queria cursar Jogos Digitais. Então a gente resolveu mesclar esses dois cursos para fazer esse projeto. Nosso aplicativo ele é um jogo 3D, cuja função dele é o entreter o jogador, mas ao mesmo tempo aprimorar e acrescentar o conhecimento dele sobre o oceano, mas nosso principal objetivo visado na construção desse jogo é alertar sobre as consequências do lixo humano causado no mar, o quanto a poluição humana é tóxica para o oceano. Ele foi desenvolvido em Lua e em Roblox Studio. O Roblox ele é uma multiplataforma baseada em um mundo aberto e simulação do multiverso, que permite jogadores criarem e projetar seus próprios jogos dentro de um mundo virtual, digital. Só que, ou seja, o limite da sua criação é a sua própria imaginação nesse jogo. Eu vou estar falando sobre o Roblox Studio, então, que foi a ferramenta que a gente utilizou para a criação da nossa aplicação, que basicamente é a ferramenta de construção do Roblox, onde vai ser a ajuda para você criar o lugar dos seus sonhos, onde você vai criar o design e utilizando a programação Lua também. Aqui, como vocês podem ver, é um exemplo da gente mexendo na aplicação. Aqui é toda a interface do aplicativo, como vocês podem ver, e é relativamente simples de utilizar. Agora, como vocês podem ver aqui, está um exemplo da programação. Esse local click, basicamente, ele vai estar identificando onde o jogador clicou. Quando o jogador clicar, ele vai identificar, ele vai reconhecer esse clique, fazendo com que a função seja executada. O local char, ele serve para localizar o player, o nome do jogador, porque no Roblox é um jogo multiplayer, onde possui diversos jogadores no mesmo local. Então ele precisa dessa identificação para saber qual jogador ele vai aplicar a ação. Aqui onde está vendo esse Game Workspace Músicas, é onde ele vai aplicar os sons do jogo, porque eles estão dentro de uma pasta já e ele só precisa encontrar através da programação. E esse Local Twin Service é uma função que é dentro do Roblox Studio, onde basicamente ele vai criar, vai ser ele fechando, escurecendo a tela, teleportando o jogador para essas coordenadas aqui e assim voltando à tela normal. A gente vai explicar esse código no nosso vídeo do aplicativo. Parece bem complexo, né? O nosso jogo ele é dividido em fases. A primeira fase é de introdução ao jogo, na qual você vai conhecer a pasta submarina que a maior parte do jogo vai se decorrer. Ali, na primeira imagem, é a foto do quarto dele e a segunda imagem é a foto da central de controle dessa base. E ao decorrer das fases, haverão também fases sobre cuidado de animais, sobre animais feridos pelo lixo que foi jogado no oceano. E um exemplo disso é pelas tartarugas, que sofreram com os canudos, como vocês puderam ver nesse ano, que saiu nas notícias, e mostrar as consequências pelas ações humanas. Que é o nosso maior enfoque nesse jogo. Como vocês podem ver também, ao decorrer do jogo vai conter curiosidades, e um exemplo delas é essa daí, que é sobre a Deep Blue. Falei tudo errado aqui. Deep Blue, que é o maior tubarão branco fêmea já encontrado. Ela possuía mais de 6 metros, o que seria basicamente quase o nosso tamanho da sala de aula ou o tamanho dessa mesa aqui. Ou seja, ela era muito grande.
Tá, agora a gente vai colocar um vidinho sobre a nossa aplicação, fazer como é que ficou. Infelizmente a qualidade do vídeo acabou não ficando tão boa quanto se fosse jogado normal, mas é isso aí. Foi? Nossa, a qualidade está bem ruim, né? Tudo bem. Como vocês podem ver, essa é uma fase inicial do jogo, onde você vai estar explorando mais ou menos a base. E é isso aí. Aí é uma troca de roupa dele para ele poder mergulhar. Mas vale lembrar também que é triste pelo fato de que a gente estava gravando essa gameplay pelo 3G, então estava bem ruim o sinal da internet. Acabou com o meu 3G. Aí a programação daí a gente fez do clique, a gente mostrou para vocês que vai escurecer a tela, agora ele vai teleportar para esse local, como se fosse um elevador mesmo. Aí está mostrando a parte das tartarugas, como a gente falou, onde vai estar mostrando as consequências, vários ocorridos. Essa é uma fase do jogo. Aí é uma parte sobre as curiosidades que a gente foi comentado e sobre a do tubarão, que ao clicar vai aparecer as informações da Deep Blue. Isso aí. Aí já está chegando mais para uma reta final do jogo, onde basicamente a base começa a dar alguns problemas e você vai ter que fugir de lá. Aí entra uma parte mais de ação e de entreter o jogador ao extremo. Com muita emoção. Radical. Aí é uma demonstração da tela de game over. Que é quando o jogador morre. No caso, ele não sabia nadar nessa parte aí do jogo ainda, vai aprender depois, relaxa. Como vocês podem ver, está bem destruída a base, né? Essa parte de movimentação dele correndo, dele nadando que vai mostrar, foi feita pela gente mesmo. E é isso. E vale lembrar também que as modelagens, o cenário inteiro foi feito também. O Roblox disponibiliza a modelagem também, onde você vai pegar uma parte e vai sair modelando ela, diminuindo o tamanho, aumentando a textura, mudando tudo. E aí vai, ó. Você pode ver agora aprender a nadar. Não muito bem, né? Foi bem complicado de editar esse cenário. Aí é os movimentos dele nadando. E é só uma demonstração mesmo, tá, gente? A gente tem várias cenas cortadas aí, para só mostrar mesmo como é que ficou o projeto final. E vai passar uma cena agora que eu quero mostrar, porque eu fiquei orgulhoso de ter feito. Uma cena que ele ficou muito tempo fazendo para durar 5 segundos. É só uma animação. É isso. Calma que tem mais. Ainda tem a melhor parte. Agora eu vou... Ele dá um mortal. Aquele bug que deu foi devido ao meu 3G, que já estava no final já. Aí, então, deu uma travada. Agora a gente chegou na conclusão, né? Glória a Deus. Então, o que a gente esperava por esse jogo foi... A gente superou as expectativas, que na verdade eu achei que a gente não ia conseguir nada, que no começo do ano eu estava desesperado por uma aplicação, mas aí eu tentei procurar várias plataformas, várias linguagens, várias ideias para fazer, mas eu não conseguia, até que esse menino bonito aí me salvou. Basicamente, eu comecei a mexer no Roblox no começo do ano, mas foi por questão de aprendizado mesmo, eu só queria porque eu achava legal. Então, eu não tinha intenção nenhuma de aplicar isso no meu TCC. Mas acabou que serviu para alguma coisa. Por mais que tenha tido inúmeras dificuldades nesse projeto, deu tudo certo no final. E eu me senti muito gratificante por esse projeto que eu consegui nesses 3 anos. Foi o momento que eu mais passei raiva com o Elber, porque parecia que não ia, mas no final deu tudo certo. Mas o enfoque do nosso jogo foi basicamente alertar sobre as consequências do lixo no oceano. Que mesmo com os avanços tecnológicos da humanidade, tudo que está acontecendo aqui hoje, o ser humano ainda mal conhece o oceano. Como foi dito, ele conhece menos de 10%. Então, para isso, eu peguei uma frase aqui do Isaac Newton, que eu achei muito legal para colocar, que diz: o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. E é isso.